ao vivo lá para Brasília, porque a Organização dos Estados Americanos, a OEA, afirmou em nota que não há dúvidas que Edmundo Gonzalez venceu as eleições na Venezuela. O Bruno Pinheiro vai contar um pouco mais do que a OEA destaca nesse comunicado, né, Bruno? Justamente, Rafael, e ainda indicou e reafirmou, na verdade, que o regime de Nicolás Maduro não conseguiu comprovar nada, nenhum relatório, não ofereceu nenhuma informação para que possa comprovar ali o resultado eleitoral. E aí, como reforçou sobre esse exílio, justamente do opositor Edmundo Gonzalez, que precisou viajar realmente para a Europa para conseguir esse apoio, na verdade, que foi a força, foi a única saída, mas reforçou que acredita e que vai continuar nessa articulação para que o verdadeiro vencedor das eleições na Venezuela assuma a presidência da Venezuela em janeiro do ano que vem. Isso acaba repercutindo e muito porque justamente após toda essa eleição, essa articulação, Nicolás Maduro convidando os militares para irem às ruas, inclusive para enfrentar os manifestantes. E agora vem então esse olhar internacional dizendo que Edmundo Gonzalez só fez o que era apropriado nesta ocasião. A Venezuela definitivamente não precisa de mais um preso político e nem de mais uma pessoa que seja torturada. Essa é uma fala muito dura da entidade, na verdade, referindo ao opositor Edmundo Gonzalez, que concorreu nas eleições de julho contra Nicolás Maduro. Agora acabou se ausentando da Venezuela após diversas ameaças do regime do ditador venezuelano com seus militares, após inclusive solicitar uma investigação na Suprema Corte Eleitoral ali da Venezuela, que também indicou a vitória de Nicolás Maduro, mas não é isso que as entidades e as representações internacionais estão entendendo sobre o regime da Venezuela em relação a essa última eleição. Rafael. Bruno, deixa eu aproveitar e te perguntar, em meio a esse comunicado da OEA, o presidente Lula se reuniu ontem com o número 2 do Itamaraty para discutir a crise no país vizinho, o papel do Brasil na crise do país vizinho. Eu queria que você dissesse em que pé, em que estágio, em que página estão essas discussões. Logo quando os militares chegaram na Embaixada da Argentina, onde a Embaixada do Brasil assumiu essa custódia, hasteou essa bandeira do Brasil, inclusive veio aquele agradecimento do presidente argentino Javier Milei, e aí veio então esse comunicado por Nicolás Maduro que iria revogar esta custódia diante dos seus opositores que estão lá na embaixada, esses assessores. O Itamaraty divulgou uma nota rapidamente dizendo que recebeu com muita surpresa, mas que não tem como aceitar uma decisão unilateral e que é necessário, só vai se ausentar quando for indicado um novo representante. Diante disso, uma reunião emergencial foi convocada ontem na residência oficial pelo presidente Lula. A responsável, justamente ali, a representante do Itamaraty, esteve justamente lá no Palácio da Alvorada, que é a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, representando o chanceler Mauro Vieira, que está numa viagem internacional. Ela chegou antes das 9 da manhã e uma reunião que durou cerca de 2 horas. Agora, essa reunião justamente sobre outros assuntos de interesse internacionais, mas justamente estudando qual será a resposta da diplomacia brasileira sobre mais um comportamento radical considerado pelo Itamaraty de Nicolás Maduro, que até então, antes das eleições, tinha um certo relacionamento com a embaixada brasileira, com a diplomacia brasileira, mas começou a subir o tom logo quando ele disse que aqueles que estavam irritados com o processo eleitoral que tomasse um chá de camomila. Então, até agora é estudada uma resposta. Isso deve acontecer nas próximas horas. A gente segue de olho. Rafael Colombo. Isso aí, Bruno. E para além disso tudo, tem a quantidade de venezuelanos que buscam refúgio, trabalho, saúde, comida aqui no Brasil. Segundo manchete de um dos jornais
nesta manhã, dobrou o número de venezuelanos em direção ao Brasil nos últimos dias. Tanto é que vai ser preciso reforçar a operação acolhida. Deixa eu ouvir a Amanda e o Cristiano Vilela. Quero transferir para vocês a pergunta que eu fiz agora há pouquinho para o professor Marcos Vinícius. Nunca antes em mandatos do presidente Lula ou da ex-presidente Dilma Rousseff, a relação esteve tão ruim, né? A gente está acompanhando a mais um capítulo óbvio e clássico de uma ditadura, que é ameaçar com prisão um adversário político até que ele tome a decisão de ficar e ser preso ou procurar refúgio em um país considerado seguro. E a partir de agora, Amanda, o que é que o Brasil faz com a Venezuela? Boa pergunta, Colombo. O Brasil está agindo com delay nesse assunto. Todos os países já se posicionaram, todos os países da OEA, 9 países latino-americanos, Estados Unidos, União Europeia, com críticas duras, assumindo que o governo de Nicolás Maduro é uma ditadura, que não respeitou, que ele não ganhou as eleições, que quem ganhou foi Edmundo González, agora exilado na Espanha, e o Brasil e a Colômbia ficam absolutamente isolados, a não ser os países de esquerda do continente, mas como grandes economias e países desenvolvidos, ou em desenvolvimento, né, mas como grandes economias da América Latina, Colômbia e Brasil ficam isolados, mantendo essa posição em cima do muro, né? Em bom português é isso, nem muito lá nem muito cá, quer dizer, não reconhece a vitória de Maduro, mas insiste em pedir atas eleitorais que obviamente não vão aparecer, estão agindo com delay, estão muitos passos atrás da crise. De repente a Venezuela surpreende e tem traído o governo Lula sistematicamente, desde o acordo de Barbados, quando se comprometeu com eleições limpas e não entregou, depois se comprometeu a apresentar as atas eleitorais. Essa conversa foi feita tete a tete, assim, pessoalmente por Celso Amorim, e Nicolás Maduro também não apresentou essas atas eleitorais e agora promoveu esse cerco à embaixada argentina, cortando a luz com homens encapuzados, pesadamente armados, uma embaixada sob custódia, sob proteção brasileira. Mais uma traição, isso é coisa de milícia, né? Homens encapuzados, armados, cortando, isso não é coisa de um chefe de Estado, não é coisa de uma força tradicional, e sim de milícia. E o Brasil ficou completamente atônito, não sabe como responder a essa crise, está muitos passos aquém do que se esperava. E vai perdendo credibilidade no continente, óbvio. Pois é, a posição do governo brasileiro é muito, muito ruim. Mais uma vez, vai passando o tempo e o governo não toma uma posição efetiva, uma posição clara, diferentemente de todos os demais países democráticos da região e do mundo ocidental de uma forma geral, os organismos internacionais que têm se posicionado de uma forma mais severa. Isso, além de contrastar totalmente com o histórico das relações internacionais do Brasil e das posições que o Brasil historicamente defende em defesa dos direitos humanos, da democracia, vem, além de tudo isso, gerar um ônus bastante significativo às próprias pretensões do governo atual de ter uma posição de internacionalização mais clara e efetiva. Quando iniciou o governo atual, no ano passado, existia uma ideia do governo brasileiro de alguma forma, liderar os demais países da América do Sul, da América Latina, a ter um certo protagonismo internacional. Mas, infelizmente, o que se vê nesse governo é uma série de medidas desarrazoadas, sem lógica, sem trato político, privilegiando aspectos ideológicos e deixando de lado os compromissos históricos da diplomacia brasileira.